Bom dia, Lieberman. והיה האדם לכם להיות על חבטים אשר אתם שים. והחתי את האדם ופסחתי אהיה לכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהחותי בארץ מצרים. Êxodo 12 e 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Eu citei essa passagem porque eu me encanto com a figura do sangue sobre os umbrais da porta. Veja que aquele animal que provia o sangue, ele tinha que ser um macho de 1 ano, sem mancha, sacrificado à tarde, e o sangue daquele animal sobre os umbrais da porta, então produziria, de acordo com aquelas instruções muito específicas que o Senhor deu, tinha que ser feito daquela maneira, tá? Protegeria aquela família, todos que estivessem dentro daquela casa, do juízo, da morte, do anjo que passaria e feriria no Egito os primogênitos. Por isso, quando o anjo da morte ele via uma casa onde a porta tinha este sangue, ele saltava esta casa. Por isso o nome em hebraico Pesach, de saltar. Então aquela casa era saltada, era preservada do juízo, e Pesach se transforma em Páscoa no nosso português. Olha que sem mancha, porque Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, a associação da mancha com o pecado. Jesus, que estava simbolizado naquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa, não tinha manchas. Macho de 1 ano, porque em Números capítulo 4 contra Lucas capítulo 3 nos revelam que aos 30 anos de idade o homem poderia assumir funções sacerdotais, também aos 30 anos de idade que Jesus começa o seu ministério terreno, público, visível aos olhos de todos, oficialmente falando. Também com 1 ano, o animal, o cordeiro, ele está pronto para o abate. É o momento exato e apropriado para que aquele animal seja abatido, sacrificado à tarde, porque Lucas, capítulo 23, também nos diz que Jesus expirou a hora 9ª, ou seja, por volta aí das 3 da tarde. O sangue do cordeiro era eficaz e suficiente. Nada mais era necessário para proteger aquela família, aquela casa da morte e do juízo. Romanos 8:2 nos diz que, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E até mesmo o fato de que aquele cordeiro deveria ser todo consumido e os seus ossos não poderiam ser quebrados, se relaciona em Êxodo capítulo 12, verso 46, com Salmo 34 e 20, que nos fala de que o Messias não teria os seus ossos quebrados. O que também é confirmado por João, capítulo 19, onde se lê, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Veja o simbolismo imenso daquele cordeiro e do seu sangue na primeira Páscoa e nas Páscoas que se seguiram. Por fim, meu amigo Lieberman, a língua dos seus antepassados é uma língua muito interessante, porque quando alguém pinta os umbrais da porta, as travas verticais e o travão horizontal em sangue, ali se produz uma letra, que é a letra Rei. Essa letra é a primeira letra da palavra vida em hebraico. Passou o portão ensanguentado, ali a vida, ali a proteção, ali a guarda. Então passa esse portão, meu irmão, e continua celebrando a vida a partir do sangue de Jesus, que nós temos todos um dia maravilhoso na presença de Deus. Deus nos abençoe.